Na aula do professor Pedro falou-se de um texto do Borromeu, Borromeu. Os critérios para a edificação do livro, onde vocês encontram esse texto em italiano, e que vos recomendo é esta coletânea de obras que tem por título A Arte e Teologia, Dizer e Fazer a Beleza da Igreja. É uma antologia sobre estética, arquitetura, artes figurativas, música e, digamos, ordenamento sacro. E de facto, o primeiro volume, depois pode circular para verem o índice, no fundo é um conjunto de uma coletânea de textos, invertidos de alguns autores, desde a Idade Média até à atualidade. Portanto. E cá está a arquitetura sacra da Idade Média à época moderna, e então textos de Bernardo Claraval, Tomás de Aquino, Guilherme Durando, Nicolau V, e cá está o último dessa época, Carlos Borromeu, Critérios para a Edificação das Igrejas. Depois a arquitetura na época moderna, lá vai seguindo todos os contemporâneos, que arqueólogos, outros. Pronto, vocês vejam que vale a pena. É uma edição? É dos Dionianos. Sim. É italiana, ela é, nem sei qual é a data dela, mas é recente, porque inclusive tem textos do Papa João Paulo II já inseridos, portanto não tem menos de 2003, portanto, estão lá à vontade. Então, vem lá que eu estou. Nós ontem tínhamos falado um pouco da história da liturgia no período antigo, ou seja, na antiguidade cristã, e portanto, desde os últimos dos apóstolos até, digamos, século VI, VII. Hoje vamos dar um bocadinho a panorâmica, nesta primeira parte, a panorâmica da arquitetura, ou melhor, da liturgia, e um bocadinho como ela se expressa na arquitetura da Idade Média. Entramos na Idade Média. O que nós notamos a partir de determinados momentos, finais do século VIII, inícios do século IX, é que de uma liturgia dos primeiros séculos que era central na vida, na espiritualidade dos cristãos, na participação deles. Aliás, quando lemos as catequeses mistagógicas, lá vemos, de facto, que há um co-envolvimento da comunidade cristã, na participação na celebração, e ela é, de facto, central na vida das comunidades, na vida e na espiritualidade dos crentes, portanto, do cristão. Vamos começando a sentir, ou vai-se delineando alguns aspectos. Por um lado, é um acantonar um pouco da liturgia como tarefa do clérigo, o que se chama uma certa clericalização da liturgia. O clérigo faz tudo, ou quase tudo. E, ao mesmo tempo, uma supervalorização, de facto, do clérigo. E, portanto, uma liturgia cada vez mais é tarefa unicamente do clérigo, do ministro ordenado, e, ao mesmo tempo, cada vez mais tendo elementos que, para o bem e para o mal, afastavam um pouco a Assembleia, o povo de Deus, da celebração e da sua verdadeira vivência e compreensão. Reparem, ontem não tocámos nisso ao final, houve uma pergunta que depois me alertou para isso. A Igreja nascente, no geral, rezava em grego. Era a língua comum. Por isso, os primeiros documentos da Igreja estão todos em grego, exceção do Evangelho de São Mateus, quer os Evangelhos, quer as cartas de Paulo, São Pedro, estão todas em grego. Os primeiros documentos da Igreja também são em grego, Iraque, tudo. O primeiro autor latino que nós temos, assim que escreve, é Tertuliano. E Tertuliano é um padre do norte da África. E a Igreja rezou, celebrou em grego. E porquê? Porque era a língua mais comum do Império.
Era a língua falada, maioritariamente. Tudo isto muda com o Papa Damaso, por altura do Papa Damaso. E o Papa Damaso é um Papa do século IV, anos 300. E muda porquê? Porque o latim, nessa altura, passava e estava a ser a língua mais falada. E, portanto, se era a língua mais falada, a Igreja começou progressivamente a rezar em latim. Reparem que nós sentimos isso, inclusive, dos padres da Igreja. Enquanto Santo Ambrósio dominava o latim, Santo Agostinho já não dominava o latim. E são dois grandes bispos que estão entre os finais do século IV e início do século V. Quer dizer que os próprios, aqueles que pensavam, refletiam, os próprios pastores, vê-se que há ali uma fase de transição, de facto. E, portanto, o latim começa a ser, de facto, com o Papa Damaso, mais ou menos é o ponto de referência, começa a ser a língua oficial, no sentido de reza-se em latim, porque fala-se latim. É a língua maioritária. Mas o que é que isto vai suceder? É que pelo século X, século IX, século X, conforme as regiões, digamos, da Europa e da cristandade, nós vemos começar a surgir as línguas locais, nacionais. Quando a gente estuda literatura, percebe-se disso. Nós, quando estudamos o nosso galaico-português, as cantigas de Amites, Carlos de Maltese, são um bocadinho posterior, do fim do século XIII, XIV, Reinaldo Dom Dinis, e não só, encarnam em Portugal, mas se formos para a França, fomos para a Espanha, enfim, vemos que essa evolução começa um bocadinho antes, ou seja, a partir do século IX, X, o latim também começa a deixar de ser a língua oficial mais falada de todos os povos. E, portanto, começam a surgir o que depois chamarão as línguas nacionais, enfim, com um período de muita evolução, mas o que vamos começando a constatar é que, de facto, o povo de Deus cada vez fala menos latim. E começa a falar essas línguas que vão surgir, se vão impondo. Este vai ser um elemento que vai contribuir muito para uma das características, de facto, da liturgia medieval, que é ela continua a falar o latim, a rezar-se em latim, mas há um progressivo, cada vez maior desconhecimento do latim por parte do povo. E, portanto, o povo que celebra começa por ter logo, digamos, este óbice que é toda a liturgia decorre numa língua que não é a que nós falamos e muitas vezes nem sequer já entendemos. Isto vai contribuir progressivamente e até inadvertidamente, de certa forma, para que de facto a liturgia cada vez fique mais nas mãos do clérigo. Não quer dizer que o clérigo todo soubesse latim. Não tenhamos ilusões, porque temos alguns relatos, de facto, em que a formação para o sacerdócio, que na altura não era como nós a conhecemos hoje, o que nós conhecemos hoje é um bocadinho o que vem do Concílio de Trento e de São Carlos Borromeu, a ideia dos seminários, etc, etc. Na Idade Média, a formação, muitas vezes, do clérigo era feita junto de outro clérigo. E, portanto, um jovem ia compartilhando a vida sacerdotal com outro sacerdote e era aí que recebia os rudimentos, digamos, da sua formação. E, portanto, nem todo o clérigo sabia o latim, nem todo o clérigo dominava o latim, e havia, até podemos dizer, em alguns casos, clérigo que nós hoje chamaríamos iletrado. O que é certo é que isto, digamos, afunilou um bocadinho, a questão da língua afunilou. Porquê? Porque cabe fosse uma certa distância entre uma Assembleia celebrante que nos primeiros séculos, de facto, participava, era ativa, etc., e que cada vez mais vai ficando entregue a si própria e inanimada. Porque a liturgia é aquilo que se faz lá à frente. É aquilo que o padre faz, ou os clérigos. Todavia, há digamos, uma dimensão que vai se impor muito na forma de compreender a liturgia neste período. É certo, e aqui se faço uma ressalva, não nos esqueçamos que a Idade Média é uma das idades maiores, digamos,
maneira de encarar a história tem 10 séculos. Não há época nenhuma da história que tenha tanto tempo. Porque vai desde mutatis mutandis, culturalmente aceita-se que a Idade Média começa com a queda de Roma às mãos de Alarico, enfim, não tanto, isso é século IV, V, e vai até ao século XIV, do Nascimento. Portanto, são 10 séculos. A época moderna não tem 10 séculos, a época contemporânea não tem 10 séculos, a clássica não tem 10 séculos. E isto brota, a mesma própria designação brota de uma visão romântica de encarar a história, porque esta designação de Idade Média impôs-se por romantismo. Porquê? Porque a antiga era a clássica tinha os seus critérios e não sei, portanto, era a clássica. O Renascimento e a moderna tinham os seus critérios, é que ficava no meio, não tinha nada, era a média. E daí é que puseram o nome, porque havia aquela concepção um bocado romântica de que a Idade Média era o período das trevas ou o período do obscurantismo, etc. Isso tudo é uma visão erradíssima da Idade Média. A Idade Média é uma idade riquíssima em imensas coisas. Literatura, arte, teatro, ciência. Vejam que é o período onde começam as universidades. É o período em que cada convento tem os seus herbários, os seus laboratórios, tudo. É o período onde se reorganiza e se ressitua todo um Império Romano que ruiu e que vivia desnorteado. A Europa. Quando cai o Império Romano, vale a pena situarmos para perceber isto. O Império Romano cai e cai com ele toda a estrutura organizacional, económica e de todo o Império. O Império Romano estava muito bem montado, quer dizer, desde as comunicações ao contacto com o Oriente. O Mediterrâneo era um mar onde se cruzavam naves diariamente. Por isso é que nós percebemos, por exemplo, a celeridade com que o cristianismo se difundiu no Império Romano. Paulo faz aquelas viagens todas porque há, de facto, um sistema de transportes ótimo. Ora, quando cai o Império Romano, toda esta visão estruturada da sociedade, toda esta visão económica, toda esta forma de estar, cai. E o que é que vai suceder à Europa? A Europa vai ser um continente que se fecha. Porque perde o contacto com o Oriente, de maneira fácil, vive ameaçada de povos a toda a volta, e reparai que para ali, entre os séculos VII para a frente, a Europa é terra batida de todos os povos que a queiram invadir. Quando a gente estuda, inclusive, a formação de Portugal, nós vemos que passou por aqui tudo. Visigodos, hunos, tudo. E a Europa vive isto. Vive em pânico com isto. Porquê? Porque estava ameaçada a leste por esses povos todos e começava a estar ameaçada a partir do século VII a sul pelo Islão. É um continente que se fechou. Fechou de tal maneira que morre um bocadinho a vida económica, morrem as transações, morrem as comunicações. Como é que isto se vai aguentar? Vai-se aguentar a partir de facto, do papel fundamental que têm algumas congregações, algumas comunidades religiosas. Uma delas são os beneditinos, que vão ser estrategicamente, primeiro, a grande intuição de São Bento. O lema do beneditino é ora et labora, reza e trabalho. E estrutura-se a vida nestes dois pilares, a oração e o trabalho. Abnegado, silencioso, humilde, que glorifica a Deus e, portanto, não procuramos notoriedade, procuramos é fazer o nosso trabalho com fidelidade, com amor, em construção. Ora, um ambiente destes, o que é que vai gerar? Vai gerar que a Ordem de São Bento vai criar conventos, mosteiros, em pontos estratégicos da Europa. E com ela outros, a Cartucha e não sei o quê, tudo isso vai. E são os conventos, os mosteiros, que acabam por ser as grandes estacas, que vão ser as estacas de resistência a essa enxurrada de invasões, de povos, de desorientação em que vive a Europa. Porquê? Porque eles é que vão ser a estabilidade. E reparem que não é por acaso que à volta dos grandes mosteiros que se começa a construir não só as grandes vilas e cidades,
como posteriormente as grandes universidades. Vós, creio que na arquitetura estudam isso, não é? A importância que têm os conventos primeiro, reorganização da vida comercial da zona. Reparem a importância das feiras na Idade Média. Porque se tinha perdido todo o contacto com o Oriente, toda a facilidade de trocas comerciais, começa a ter importância a feira local. E isso faz-se à volta do convento, ou da festividade do santo, ou do não sei. Por outro lado, ao nível cultural, os conventos os mosteiros vão ser o grande baluarte que salva o salvável da cultura clássica. Porque com tantas invasões, com tanta destruição, perdeu-se muita coisa. Quem é que salva Platão, Aristóteles e não sei o quê? Por um lado, Aristóteles um bocadinho, há ali digamos, uma salvação feita pelo Islão, em alguns casos. Mas Platão, toda a cultura clássica greco-romana, etc., são os mosteiros. É onde isso fica tudo. Nós hoje temos essa cultura porque os mosteiros foram, de facto, os locais onde isso se conservou, onde isso se defendeu ao limite. E, portanto, reparem, tudo isto, uma Europa fechada sobre si, porque fica em pânico, está sempre ameaçada de todos os lados. A pressão do Islão ao sul, porque nasce no século VII, não é? Eles estiveram na Península Ibérica, não é? Dominaram isto quase até lá acima. Não é? E a leste, aqueles povos todos vindos do leste, vindos da Ásia, que eram brutais, vejam as descrições do Rio, eles invadiam, tinham requintes de desumanidade que não ficavam nada atrás de nós hoje. Portanto. E as pessoas viviam em pânico. Viviam em pânico. Daí a importância do convento, das fortalezas, onde o povo, quando sentia a mensagem, ia lá para dentro. Tudo isto vai mudar, ou não? Todo este período de 10 séculos não é igual, evidente. A Idade Média, a ideia, para se conhecer a Idade Média, tem que se partir logo deste princípio. Estes 10 séculos não são todos iguais. Alta Idade Média, Baixa Idade Média, etc. É preciso perceber. Ou seja, são 10 séculos. 10 séculos muda muita coisa. Onde é que se vai, portanto, neste período todo garantir? Por exemplo, os primórdios das ciências estão nos mosteiros, estão nos herbários, estão nos laboratórios, aquelas coisas que servem para romances muito bonitos, de Eccles e coisas do género, não é? Porque depois põe aquela pitadinha maliciosa e tal, e aquilo dá um bom filme e dá mais, não sei. Mas há ali um fundo de verdade, de facto, de que é à volta destes mosteiros e disto que ainda se conserva a vida intelectual, a vida artística. O teatro nasce à sombra da Igreja e do adro da Igreja. E o lugar da Fontpinha, na Alemanha? O teatro nasce nos adros da Igreja. Primeiramente com as representações da Paixão de Cristo, da vida de Cristo, mas não só. Se vocês forem, por exemplo, para os países como a Alemanha, inclusive têm tradições que nos parecem a nós aberrantes, mas que eu acho que seriam catárticas, se conseguíssemos continuá-las hoje. Por exemplo, nos países germânicos há uma festa que é a oitava da Páscoa, que na oitava da Páscoa se chama o Risus Pascalis. Há um livro em italiano que é mesmo Risus Pascalis, o riso da Páscoa, em que os presbíteros era o dia que podiam insultar o povo, dizer-lhes todas, traziam lá, e metido dentro durante um ano inteiro, no púlpito, eles caricaturavam o povo, estavam a insultá-lo. Há descrições, e isso de facto era catártico, porque eu acho que ajudava a cabeça de vez em quando uma comigo. E depois não fumar. Isso pode se recuperar, certo? Mas para ver, portanto, não retirar de nós todo este sentido, às vezes, que vem do romantismo um bocadinho, a idade das trevas, não tem nada a ver com isso. É preciso metermos lá. É preciso metermos no contexto, é preciso perceber o que é que está em jogo e como é que a Europa vive. Reparem que isto só vai mudar com o Renascimento, e vai mudar com o Renascimento quando a Europa começa, por um lado, a querer e a poder restabelecer, ao nível comercial, as ligações com o Oriente por terra, e aí a importância de Veneza e de todas aquelas cidades italianas, Nápoles, Veneza e não sei o quê, e com os descobrimentos portugueses, em que a Europa volta a sair de dentro de si, porque estava fechada, acantonada em si própria,
e alarga o horizonte, respira a plenos pulmões e, portanto, lança-se nas descobertas, lança-se no mundo, lança-se não sei o quê. Ora, neste período, de facto, e, portanto, deste enquadramento que achava importante, acaba, sente-se várias coisas. Por um lado, uma visão jurídica da liturgia. A liturgia é, digamos, de certa maneira, invadida por uma mentalidade em que o importante é que a celebração seja legalmente válida e moralmente lícita. Isto é, que a celebração seja feita segundo os cânones, por quem está autorizado, digamos, superiormente e capaz, e que, portanto, realiza uma função. É por este período do século X, por exemplo, que nós, ocidentais, perdemos uma coisa que os orientais nunca perderam, que é a concelebração. Isto é, celebrar a Eucaristia, poder celebrar vários padres juntos. Perdemos no Ocidente. Ficou só restaurada com o Concílio Vaticano II. Os nossos irmãos ortodoxos nunca acabaram com a concelebração. Aliás, quase não celebram de outra forma. Depende das comunidades e se há mais que um padre. Mas não celebram de outra forma. Por outro lado, como vos digo, o manter do latim, quando cada vez mais o povo não sabe latim, portanto. Por outro lado, esta situação jurídica, que é, de facto, vem também aquele aspecto que é cada padre sua missa. E isto, de cada padre sua missa, teve efeitos, inclusive arquitetónicos, que têm muito, se expressaram muito, foi a multiplicação dos altares. Porque se cada padre sua missa, o que havia necessidade muitas vezes era de mais que um altar numa igreja. Porque se chegava a estar a celebrar 2, 3 missas ao mesmo tempo, cada padre no seu altar. Isso... Já agora, mesmo em Fátima, aqui há uns anos, aqueles altares todos eram... Na Basílica... Não eram só 4 ou 5, eram... dezenas. Eu, na minha paróquia, vocês, os mais novos, achei os vossos rostos assim com ar, como se tivéssemos entrado de outra galáxia, o que mostra que eu estou velho. Eu, na minha infância, numa paróquia aqui em Lisboa, São José, que é ali na Avenida Liberdade, no Lar da Anunciada, portanto, o elevador do Lábara, que é uma paróquia pequenininha, que tinha o altar Mor, depois tinha o altar Nossa Senhora da Conceição e o altar Coração de Jesus, que era uma paróquia pequenininha. Eu chegava a ver 2, 3 missas ao mesmo tempo. E mesmo ao domingo, nós estávamos na missa da catequese, na missa principal, portanto, no altar Mor, e haver um padre a celebrar no altar da Senhora da Conceição. Mas havia coisas deste género. Dia dos Fiéis Defuntos. Há a tradição muito antiga das pessoas ouvirem 3 missas nesse dia, os seus. O que é que as pessoas faziam? Entravam na igreja e viam-se, havia missas. Viam, está ali uma, não está a outra. Deixa cá ver em que parte é que vai na missa. Este vai mais ao início. E a gente ia-se lá pôr. Porque não havia a noção da Assembleia, nestes casos, não havia a noção da Assembleia de nave. A Assembleia era a que se juntava junto àquele altar. E então a gente ia-se lá pôr. Suponhamos que já todas tinham começado, mas aquele ia, suponhamos, nas leituras. O outro já ia mais à frente, ia a Santos. Então a gente vai às leituras. Íamos ali pôr. Mas acabava a missa, como a gente não chegou ao início, esperava um bocadinho a ver se começava outra. E quando começava outra, a gente saía daquele altar e ia para o outro, para apanhar o início da missa até à altura em que a gente chegou. Porque o preceito era cumprir, ouvir missa completa. Portanto, a gente se pegou nas leituras e foi até ao fim, agora só precisa do restinho da outra. Vai para a outra. Era isto, e as pessoas não faziam por mal, até com muita devoção. Mas era uma mentalidade que acabava por ir coisificando a celebração. Mas isto existia na minha infância. Eu ainda fiz a minha catequese, miúdo, até aos 10 anos, com isto assim. Com isto assim. E, portanto, esta questão de cada padre sua missa, porque se perde a concelebração, teve uma consequência muito prática, que foi essa. Por um lado, a multiplicação dos altares nas igrejas. Por outro lado,
E isso também, a multiplicação, tem a ver com outros aspectos, tem a ver com o grande forte devocionismo que se vai impor na Idade Média, como iremos falar. Mas nesta visão jurídica, e eu depois falarei convosco sobre isso, nesta visão jurídica chegou-se a expressões que não são muito dignificantes para nós, e hoje até nos arrepiam, confesso. Eu às vezes até, muitas vezes penso não falar disto, mas acho que vale a pena falar. Porque eu acho que o grande mistério da Igreja, mistério no aspecto positivo, é que de facto estas coisas ajudam-nos a perceber que a alma da Igreja é o Espírito de Deus, não somos nós. Se isto fosse uma organização humana, já tinha falido há muitos séculos. E que, portanto, a Igreja, mesmo nos seus períodos menos felizes, ou pelo menos nos possam parecer menos felizes, Deus sabe conduzir as coisas e sabe amadurecer-nos como povo na fé, apesar dessas coisas. Mas, por exemplo, duas expressões flagrantes desta visão juridicista da liturgia foi aquilo que ficou conhecido pelas missas Sica e a missa Bitriquatrifasciata. O que é que isto é? Duas formas de celebrar a missa para iludir. Para iludir. Porque uma não era missa, fingia ser. E a outra era missa, mas fingindo que era 3, 4, 5 missas. O que é que consistia a missa seca? Por exemplo, a missa seca quer dizer missa seca. Consistia nisto, em repetir tudo o que se faz na missa, desde o início, todos os formulários da missa, com exceção da oração sobre as oblatas, sobre as ofertas, mas incluía o rito do ofertório. Depois dizia-se o prefácio, o santo, omitia-se o cânon e pegava-se no Pai Nosso e tudo se fazia até ao fim. Reparem o que está aqui. É, no fundo, primeiro, quem é que faz a missa nesta concepção? O cânon. E, designadamente, a consagração. E, portanto, consistia em fazer tudo como na missa, desde o início, até ao cânon. O cânon é a grande oração eucarística, onde, de facto, pela oração da Igreja, pelo poder do Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho se transformam no sacramento do corpo e sangue do Senhor. E, portanto, como o Padre só podia celebrar uma missa, e, como tinha muitos pedidos, esta era uma forma de encenar uma missa, sem celebrar a missa. E, portanto, omitia-se a parte do cânon e tudo se fazia igual. Era uma missa seca. Para que, nesta altura, sucede outra coisa, que é, cada vez mais, não só a liturgia é tarefa do Padre, como cada vez mais o povo de Deus, também não participa nem sequer pela comunhão. A comunhão fica restrita ao clérigo. Portanto, nem é preciso consagrar, porque ele nem comunga, e era uma maneira de fingir uma missa. Orem que um texto pastoral do século XV ainda recomenda este tipo de missa para os dias de peregrinação, nos santuários. E a elevação, como não havia a elevação da hóstia, podia substituir com a relíquia de um santo, ou da Santa Cruz, as comunidades que a tivessem. Ou seja, era uma forma, de facto, de iludir, por um lado, o preceito de só uma missa, por outro lado, era uma forma de fingir uma missa sem ser uma missa. Mas como o ser humano ainda é mais engenhoso, a outra modalidade ainda era mais refinada, que é, como o padre só podia celebrar uma missa, e acima de tudo a questão do estipêndio, e suponham que nós tínhamos 5 pessoas a pedir-nos missa, não é? Nós oficialmente só podemos celebrar, ou melhor, receber o estipêndio. E para não infringir a legalidade e ao mesmo tempo aceitar as intenções todas, o que é que sucedia? Em que é que consistia a missa bi, tri, quatro e fascista? Consistia numa coisa muito simples, que era
tínhamos, sei lá, 4 intenções. 4. O padre começava a missa uma vez até ao cânon. Voltava ao início, começava outra vez até ao cânon. Começava outra vez até ao cânon. Começava outra vez até ao cânon. Tinha 4 intenções, começava. Dizia uma vez o cânon. Porque o que faz a missa é o cânon. Portanto, ele não podia ser acusado de ter celebrado mais que uma. Porque se dizia só uma vez o cânon. Do cânon, ou seja, do Pai Nosso até ao fim. Se podia começar 4 vezes. 4 vezes o cânon. Repete tudo 4 vezes. É um bocadinho aquela... Eu olho para aqui, parece aquela imagem do álbum dos Pink Floyd. Do prisma. Olha aqui o prisma. E sai o feixe luminoso com o arco-íris. Ou seja, reparem, eram formas, de facto, de contornar, por um lado, o preceito de só uma missa, por outro lado, de corresponder ao pedido das pessoas, mas era, de facto, todo o que estava aqui em causa era cumprir-se a regra de não poder ter mais que uma missa por dia, etc. Portanto, a visão jurídica completa sobre isso. Reparem que é um período também onde, de tal maneira, a distância entre a língua e o povo é tal, que começa-se a acentuar outro aspecto, que é as normas litúrgicas, etc., vão cada vez mais acentuando que o padre diga as orações baixo, ou há partes da missa que tem que as dizer baixa, porque são tão sagradas, que o povo não pode ouvir, que o povo não deve ouvir, etc., etc. E, portanto, reparem, cada vez mais tudo se concentra no altar, no clérigo, e uma liturgia que se vai cada vez mais distanciando do povo de Deus. O povo está na nave, o povo vai lá, mas já não participa. Participa numa resposta ou outra do Dominus Vobiscum, mas pouco mais. Ao nível da liturgia. Reparem que é também neste período que começa, aqui ainda não tanto, porque a gente quando chega às catedrais medievais, mesmo as catedrais góticas já foi, ainda é ali muito central o altar. E virado, enfim, ao altar sem ser encostado à parede. A maior parte delas, vejam o nosso alcoaça. A própria batalha, vê-se muito bem que não há o altar da origem encostado à parede, e a batalha já é posterior. Mas quando vamos às catedrais da Europa, etc., vê-se isso. Mas progressivamente, pela multiplicação dos altares, é evidente que o altar começa a ser encostado à parede. Mas é engraçado isso, não é? Estava-me a lembrar. Portanto, Alcobaça e os cistercienses não têm altares laterais. Os franciscanos... Da origem. Da origem, Pois, lá é posterior. Mas estavam a lembrar de Assis, também não têm. Portanto, as ordens religiosas, como é que viam este problema de terem várias celebrações? Muitos também é preciso dizer que a estrutura da ordem religiosa nem todos são clérigos. Não, mas eu sei, eu estou a perceber, mas quer dizer... Posso? Em Alcobaça tem deambulatórias, capelas radiantes de origem, são feitas para isso. Tanto que quando se fazem os emitiários são mesmo para que cada padre tivesse os seus paramentos e fosse os seus, né, para poder ir celebrar. Mas a Alcobaça tem esse caso e as abadias passam a ter essa situação. Além do altar mor, há o altar até, depois mais tarde com a evolução, depois o abade até tem o seu próprio altar. Mas depois há as radiantes que de facto são... Não faz parte das tipologias medievais, quer românicas, quer góticas, terem capelas laterais. Pois. São acrescentadas depois como... São acrescentadas depois, quer dizer, mesmo a gente em Alcobaça, aquelas capelas dos lados. A Sé também não tem. A Sé não tem, nota-se perfeitamente que a Sé não tem. A Sé não tem, os Jerónimos não têm, quer dizer, só depois... Ou seja, aquele sentido do altar, porque a questão não é celebrar-se ou não, aqui vale a pena fazer distinção. A questão não é celebrar-se de costas ou não para o povo. O altar deve ser rodeado de todos os lados, que é diferente. Porque podemos ter um altar que não está encostado à parede e não é por isso que nós não podemos celebrar de costas para o povo. Não é? É o caso dos nossos irmãos do Oriente. Eles tiveram sempre o altar ali no santuário, não é? Naquilo que é por trás da iconostase, o altar quadrado, típico dos ortodoxos e dos orientais, que é o altar é sempre quadrado,
e eles rezam virados de costas para o povo, virados para o Oriente. Mas o altar é sempre rodeável de todos os lados. Isso é que se perdeu com pôr o altar encostado à parede, porque em muitos casos, depois, vamos ver isso no Barroco, o altar é o parente pobre de tudo aquilo. No Barroco, toda a exuberância vai para cima encostado ao altar. É o trono, é o santo. Veja o exemplo de Santo Inácio em Roma. E tudo, não é? O altar acaba por ser ali uma consola metida na parede, mas depois a exuberância toda é tudo o que está para cima. Ou é o trono santíssimo, ou é onde está o santo, o oráculo, etc, etc, as colunas, aquilo tudo, baldaquinhos, mas o altar fica reduzido. Há uma desvalorização ali do facto do altar. Ora, estes dois exemplos ajudam-nos a ver um pouco a que chegou. Claro que não é um período feliz da liturgia a este nível, mas chama a vossa atenção para outra coisa. De onde é que vem essa desvalorização, então? Porque fica a celebração, por um lado, deixa a liturgia ser central na vida da comunidade. Passa a ser tarefa do clérigo. O povo de Deus não participa, não faz daquilo um momento central da sua vida, de participação, de oração, de vivência. E, acima de tudo, é algo que acontece e que eu cada vez menos acompanho. Porque não entendo. E já vai a seguir, já vou dizer as expressões disto. O que é que isto vai suceder? Ou o que é que vai originar? Vai originar que é evidente que, apesar de tudo isto, há clérigos e há homens de igreja que sentem isto. E que sentem cada vez mais a distância do povo de Deus da celebração. Reparem que é, quando nós vamos ver a estrutura da missa gregoriana e depois vamos avançar, a celebração não é, no geral, o lugar da pregação. Porque é tudo feito em latim, o padre é que lê as leituras. Portanto, a pregação, o momento da pregação, se repararem, e isso ainda sucedia nos nossos dias. A pregação é feita ou ao fim da missa, ou ao fim da procissão. Mas não é um ato constitutivo do momento celebrativo. E nós ainda temos isso muito. Não é? Há a missa, agora não, sim senhor, há a missa, o Sr. Peru faz uma breve homilia ao longo, mas depois vai a procissão. E até se convida um pregador daqueles que faz chorar as pedras da calçada. E não sei o quê. E, aliás, se algum deles não faz, o povo não fica contente. Não presta aquilo, não presta. Temos um colega nosso pai que conta isso do pai dele. A referir-se a ele, filho. Tu não prestas. As velhas não choraram. Portanto, a tua pregação não vai. Aquilo elas têm de chorar. Pedro Ferreira, Carolito, o pai disse isso um dia. Tu não prestas. Não fizeste chorar as velhas assim. E havia esta noção. Portanto, a própria pregação, como ato de meditação da palavra de Deus, não existia, porque as leituras eram em latim, o povo não entendia. Ora, neste período, há clérigos, há pastores de almas, evidente, há padres, párocos, abates, tudo. Começam a sentir este mal-estar. Desculpe, só uma coisa. Foi neste período também que se alargou o conceito de clérigo, já agora, porque ontem falou-se das ordens menores. Sim. Neste período, o clérigo, além do bispo, do presbítero e do diácono, o subdiácono, o arcediácono, e aquilo ia descendo mais para baixo. Então, nós hoje, o hostiário, não é? O hostiário também ainda ia nisso, ou seja, nós hoje o clérigo é diácono, presbítero e bispo. Não é? Os 3 graus do sacramento da ordem. Naquela altura o clérigo era mais largo, portanto começava logo nas primeiras. Não era ordem, chamavam-se as tonsuras, aquilo tudo, enfim. Graças a Deus, eu já não fui dessa fase, embora já tenha a tonsura, mas esta é natural, não é imposta. Mas para vos dizer, um exemplo deste sentido, deste mal-estar, é aquilo que se vai impor na Idade Média, chamada a explicação alegórica. A explicação alegórica, ou assim denominada, é de facto um movimento de clérigos, de homens de igreja, digamos assim, que sentem este mal-estar, ou seja, sentem cada vez mais o povo de Deus entregue a si próprio na nave
E claro, vai ficar entregue às suas devoções, vai ser entregue às suas orações, e essas falas na língua que fala, mas a liturgia é algo que se passa lá à frente. É culpado. E então, estes clérigos vão tentar quebrar esta divisão ou esta separação com aquilo que chamam a explicação alegórica, que é o tentar traduzir para o povo de Deus os ritos, os momentos da celebração, inclusivamente os objetos litúrgicos, o espaço litúrgico, traduzi-lo para o povo com explicações alegóricas. Isto é, uma das formas era, no fundo, explicar a missa, decalcando a paixão de Cristo por todos os momentos da missa. Ou então, explicar os objetos litúrgicos a partir de objetos ou da própria paixão do Senhor, etc, etc. Dou-vos um exemplo. Vejam, por exemplo, neste período vai ser importante as explicações alegóricas de Amalário de Metz. Metz, cidade francesa, creio. Também de Guilherme Durando. Aliás, essa coletânea tem lá alguns textos destes senhores, dessa coletânea que está aí a circular. Dou-vos um exemplo, vou-vos citar uns exemplos que ajudam a perceber os textos destes, por exemplo. Amalário de Metz, por exemplo, século IX, diz assim: o cálice é o sepulcro do Senhor. O celebrante é José de Arimateia. E o arcediácono é Nicodemos, enquanto os dois foram sepultadores de Cristo. Os diáconos que estão inclinados atrás do celebrante, vejam isto, os diáconos que estão inclinados atrás do celebrante são os apóstolos, que na paixão do Senhor se apocaram, se esconderam e, portanto, os subdiáconos que diante do celebrante estão em posição ereta, direita, são as santas mulheres, que com liberdade estavam de pé junto à cruz. Ou seja, era no fundo explicar a ritualidade toda, pegando no texto da paixão e fazer uma explicação alegórica. E quando é que acontecia? Estas explicações, nas pregações. Nas pregações. Que era para, no fundo, o povo, quando ia à celebração, perceber aquilo. Mas há mais, por exemplo. Quando lavava as mãos. Isso, era Pilatos. Grande explicação. O padre faz a lavagem das mãos como Pilatos lavou as mãos. Mais, digo só. Por exemplo, explicar o edifício. Vejam de Guilherme Durando a explicação, o ritual racional e divinorum officiorum de Guilherme Durando. Também tem aí textos nessa coletânea. Vejam como ele explica o edifício sacro. As torres da igreja são os pregadores e os prelados colocados como defesa, assim como o esposo diz à esposa no Cântico dos Cânticos: o teu colo é como a torre de David, edificada como postos avançados. Imaginação. O ápice da torre, já ainda não acaba aqui, vejam aqui isto. O ápice da torre, portanto, é a vida e a mente do prelado dirigida para o alto. O galo colocado lá no topo designa os pregadores, porque não só com o seu canto o galo divide as horas e acorda os que dormem, mas antes de mais nada se excita a si próprio a cantar, batendo com as asas no peito. Ouça, a barra de ferro sobre a qual está apoiado o galo, representa a ortodoxia da linguagem do pregador. E o facto de que ele supera em altura à cruz, ou seja, o galo muitas vezes está mais alto que a cruz, dá a entender que a palavra da Escritura é agora coisa realizada e confirmada, porque o Senhor na paixão disse: tudo está consumado. As janelas de vidro da igreja são as Santas Escrituras, que mantêm afastados o vento e a chuva, isto é, o que prejudica. O pavimento da igreja é o fundamento em que se apoia a nossa fé. E na igreja espiritual, pavimento são os pobres em espírito. Mas pavimento, aquilo que se calca aos pés, é o vulgo,
que com o seu trabalho sustenta a Igreja. Vejam o que isto diz. Mas não só. Vejam, por exemplo, a explicação da missa. Estes textos valeria a pena, porque isto é um rendilhado. Um autêntico rendilhado. E vale a pena. Mas reparem, tem aqui uma característica que é típica do período da Idade Média. A Idade Média, contrariamente ao que as pessoas pensam, há uma idade muito lúcida e muito valorizando muitos aspectos muito concretos. Na Idade Média há toda uma sensibilidade muito tátil. É preciso tocar, é preciso ver. Não é racionalizada. Não é, a grande espiritualidade não é uma espiritualidade muito racionalizada ao nível do povo. Não, é o tocar, é preciso tocar, é preciso ver. Há ali um aspecto muito concreto. Vamos ver isso, depois se traduz no devocionalismo, enfim, na devoção às relíquias e tudo mais. Mas vejam, por exemplo, como se explica agora a missa. Portanto, foi o pavimento, foi os personagens, agora a estrutura da missa. Como também Guilherme Durante. O introito da missa. Quem começou a celebrar a missa em latim sabe isto. O introito da missa. Pode-se também dizer que o introito é o louvor que a Igreja faz pela conversão dos judeus. Com efeito, ele é composto de 3 partes, o introito. A antífona, o versículo e o glória ao Pai. Para indicar as 3 ordens de fiéis da língua hebraica, isto é, os patriarcas, os profetas e os apóstolos, aos quais correspondem por ordem a antífona, o versículo e o glória ao Pai. A repetição depois da antífona indica a continuação idêntica da mensagem que o apóstolo evangelizou, que o profeta havia vaticinado e que o patriarca havia figurado. Vejam. O cânon, vejam aqui. Deparamos com um comentário aos repetidos sinais da cruz que se multiplicavam sobre as ofertas. Lembram-se disso, pelo menos? Eu também não. Mas eram imensos sinais da cruz. Vejam que isto é uma álgebra completa. Assim sabemos, por exemplo, ao Quam Oblacionem, que é uma parte do cânon romano, o celebrante faz 3 sinais da cruz sobre as 2 ofrendas ao mesmo tempo, ou seja, sobre o pão e o vinho, para indicar a quantia do preço pelo qual Cristo foi vendido por Judas, porque 30 denários é múltiplo de 3. Faz depois um sinal da cruz separadamente sobre o pão e sobre o vinho, para indicar o ato de venda de Cristo por parte de Judas e da compra por parte dos judeus. Ou então, as 3 cruzes comuns sobre o pão e o vinho significam os 3 sacerdotes, escribas e fariseus aos quais Judas vendeu Cristo. E as 2 cruzes particulares, uma sobre o pão, outra sobre o vinho, servem para indicar que houve um vendedor e um vendido, um traidor e um traído. Ou ainda, portanto, isto não chega, já vamos na segunda explicação. Terceiro, as 3 cruzes sobre o pão e o vinho designam os 3 dias da pregação de Cristo depois do domingo de Ramos. Os 3 dias do sepulcro, os 3 pontos do corpo, mãos, pés e lado, nos quais Cristo sofreu a paixão. As 2 cruzes separadamente significam, ao contrário, a natureza divina e a natureza humana de Cristo, ou o que ele sofreu na alma e no corpo. Todas as cruzes juntas representam as 5 chagas ou o tempo da religião hebraica. Com efeito, ela está contida em 5 livros, em cada um dos quais se fala da paixão de Cristo e é administrada por 5 pessoas, isto é, o juiz, o rei, o príncipe, o profeta e o sacerdote. Pessoas que são todas reassumidas por Cristo. Reparai, para explicar as 5 cruzes, 3 ao mesmo tempo sobre o pão e o vinho, e uma sobre o pão, outra sobre o vinho, o rendilhado alegórico está aqui. Isto era para aqui. No fundo, para que o povo de Deus, quando via os gestos, percebesse alguma coisa. Isto não é tão longe como isso. Eu dou-vos um exemplo meu, da minha infância e da minha avó materna.